O novo teaser do filme do Superman deu uma aula de narrativa. Teve apresentação, contexto, simbologias, conflito, a queda do personagem, as falhas, os acertos e um grande ponto de virada. O teaser encanta por mostrar exatamente aquilo que todo roteirista almeja: conexão com o público. E isso é cinema. Quer aprender a manipular as curvas de tensão da sua história e cativar o leitor a amar os seus personagens? Vem que você tá no lugar certo. Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, roteirista e quadrinista independente e eu nem sabia da existência desse filme e muito menos esperava algo dele. Eu não curto muito filmes de super-herói e eu também não fui comprado por esse teaser para ir ver o filme. Ou será que não? Mas eu preciso reconhecer o trabalho impecável que esse teaser teve. Além de todo o visual muito bonito e coeso, com uma paleta de contraste, a música clássica e o hype que ela estabelece. Todo o teaser fez o básico de uma narrativa, que é contar uma história. E eu sei, é óbvio, né? É o papel do filme, eu sei, né? Mas o que eu quero dizer é que, para além de só escolher as cenas mais bonitas, mais impactantes e de porradaria, o diretor resolveu pegar todas as microcenas e juntou elas para contar algo, para contar uma história, com começo, meio e fim. Nós temos uma trama quando um conflito surge e precisa ser resolvido. Precisamos que alguém tome uma ação e limpe a bagunça que esse conflito causa. Mas precisamos estruturar isso de uma forma coesa e pragmática. Mas também precisamos causar algum tipo de emoção no leitor. Tristeza, medo, alegria, ansiedade, esperança, raiva. E para completar, o leitor precisa sentir que valeu a pena ler aquela história. Ele precisa de algo em troca no final dela. Uma lição de moral, sabe? Que esteja inerente à sua história. Junta tudo isso e temos uma estrutura básica de uma trama. Uma estrutura de 3 atos, com começo, meio e fim. Ato 1, apresentação. O começo ou a apresentação é o ato 1. É autoexplicativo. Você vai apresentar os elementos da sua trama. O protagonista ou os protagonistas, o lugar que ele vive, como que ele vive, qual é o conflito da história, com quem que ele vive, como que o conflito interage com o protagonista. E a gente parte para o ato 2, o desenvolvimento. Você vai pegar tudo que você apresentou anteriormente e aprofundar aos pouquinhos. Os objetivos do personagem, os anseios, as consequências do grande conflito, o início da jornada, os primeiros embates contra esse conflito, até que algo acontece. Algo que é tão grandioso que muda os rumos das coisas. O vilão consegue realizar o seu plano maligno e o herói perde a confiança. Tudo dá errado pro herói e ele precisa se reerguer. E quando ele volta, temos o grandioso embate final. É só aí que começa o ato 3, o clímax e a conclusão. É o momento em que o conflito será resolvido e a partir dali tudo irá mudar na vida dos personagens e naquele mundo. Mudar em um ponto tão grande e tão grandioso que não tem mais como voltar atrás. E quando isso acontece, chegamos no fim. Geralmente em teasers os diretores optam por criar o máximo de hype possível. E eles fazem isso ocultando respostas e deixando muitas perguntas. Por que o menino chamou o Superman? Por que as pessoas estão bravas com o Superman? Por que o careca que não gosta do Superman? Quem é essa mulher que tá olhando ali pro Clark? Por que o cachorro tem superpoderes? Por que tem kaijus no filme? O que tá acontecendo? E por aí vai. Geralmente, nada precisa fazer sentido. Digo, precisa de um sentido mínimo, mas a ideia é deixar muitas perguntas e nenhuma resposta. Mas não parece ser o caso aqui em Superman. Ele quer te contar algo, ele quer criar uma trama. Tá tudo lá, o começo, o meio e o fim. Quer ver? No começo, vemos o poderoso Superman em um momento de fragilidade. Todo mundo já conhece ele, todo mundo já sabe que ele é o Superman. Todo mundo já sabe a dinâmica dele sendo Clark Kent. Todo mundo sabe que ele é super poderoso. Então, por que ele está tão derrotado? O que o teaser apresenta aqui é o conflito. Um conflito tão grande que é capaz de derrotar o Superman. Não me entenda errado, eu não estou falando sobre essa cena no contexto do filme completo, até porque isso pode acontecer em qualquer momento antes do grande conflito final. É uma cena simbólica, simboliza a árdua jornada que ele vai ter nesse filme.
E só depois disso, temos de fato a apresentação do personagem. Ele no trabalho, com a Lois, com o pai, com o Krypto. E aí a gente parte para o desenvolvimento. Temos o que eu já expliquei antes. Os personagens apresentados são aprofundados. Conhecemos seus anseios, seus objetivos, como o conflito impacta a vida desses personagens, o início da jornada, novos conflitos e talvez inimigos. Mas até aqui, tudo bem. O herói está se sobressaindo a todo, até que algo acontece. E temos a queda desse personagem. Só aí nós partimos para o clímax e o fim. As coisas ficam mais intensas como nunca antes. As cenas parecem confusas no teaser porque elas passam rápido demais, mas todas vão construindo pontos que serão resolvidos com a queda do conflito. Queda essa que só pode acontecer quando o herói puder se reerguer de sua queda momentânea. Por isso, as cenas com a Lois Lane estão lá. Ela será a âncora dele, um porto seguro e um empurrãozinho final para ele resolver o grande BO do mundo. E a genialidade do diretor de cortar o teaser exatamente momentos antes do Superman ir pro confronto final só mostra que ele queria de fato contar uma história. Porque a gente sabe que ele vai resolver, ele tem que resolver. Principalmente depois da gente ver as dores do personagem, se sentir empatia por ele. Porque é assim que uma narrativa funciona. Ela nos apresenta o herói, desenvolve seu conflito, cria uma situação desesperadora na qual o herói não pode fazer nada e finalmente reergue esse herói para resolver o conflito final. Por se tratar de um teaser, ele precisa deixar perguntas no ar, mesmo que seja uma cujo todos nós saibamos a resposta. O Superman salva o dia no final. Conseguem perceber como durante essa curtíssima trama proposta no teaser, ela manipula a sua atenção e a sua ansiedade? Para além da fotografia do filme que traz uma paleta de contraste de cores entre o azul e o laranja que tornam o herói ainda mais destacado na cena, ou seja, um contraste no geral, a trama também segue essa lógica de fazer contrastes de forma mais simples e mais direta. Primeiro vemos ele derrotado para depois ver ele sendo o herói que conhecemos. Primeiro vemos a Lois desconfiada para depois vermos ela completamente confiante no seu par romântico. Primeiro vemos o Lex Luthor impotente e depois imponente. Primeiro vemos a criança sendo salva, depois a criança que não pode ser salva. Isso tudo cria ondulações na trama. Ela deixa de ser uma linha reta e fica mais parecida com a vida real, onde nada vem fácil, onde as coisas são complicadas e cheias de tensões. Isso gera identificação e cativa os consumidores da sua história. Aliados a bons personagens com bons arcos de desenvolvimento que seguem a mesma lógica, você cria conexões com o público. Saber dosar uma boa cena de tensão entre as cenas da sua história fará você ter ouro em forma de roteiro, ao mesmo tempo que conta a trama geral impactante. Igual no teaser de Superman. Ele, o tempo todo, de forma coesa, gera tensão e alivia a pressão com uma cena mais calma, com começo, meio e fim. Então, recapitulando, para você ter uma história boa o suficiente que se conecta com o público, você precisa dominar a estrutura básica das histórias e mexer na trama dos pontos estratégicos, causar ondulações de tensão na trama à medida que a história se aproxima do clímax, equilibrar essas tensões com cenas mais calmas e chegar em um clímax que tudo será tão ambicioso que o mundo daquele universo vai mudar por completo. Se você entender tudo isso que eu exemplifiquei aqui, suas histórias vão melhorar 100%. Isso eu te garanto. Deixa aí nos comentários se eu te ajudei de alguma forma, se você vai assistir o filme ou se você é igual eu que não curte muito esse tipo de filme. E se quiser aprender mais sobre escrita criativa, narrativa, roteiro, como montar histórias, como criar o seu mangá, como criar histórias em quadrinhos, se inscreve no canal, tem conteúdo sobre tudo isso por aqui. Eu fico por aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até ano que vem.